Meus amigos, é o fim da seleção italiana em Copas. Meus amigos, é bronca pesadíssima lá na Itália e eles estão em mais uma crise. Basta a seleção italiana não ter jogado a Copa de 2018, a Copa de 2022 e a Copa de 2026. Eles tentaram consertar o que é que estava acontecendo dentro da Itália, botar pessoas que queiram fazer o negócio acontecer, mas pelo jeito, meus amigos, já entraram em outra crise. É treinador dizendo não, é a diretoria já pedindo para desistir e muita gente envolvida externamente dentro da seleção italiana. E eu vou te explicar todos os detalhes do que é que está acontecendo lá na Itália e por que eu acredito que a seleção italiana não joga mais Copa do Mundo. Vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês. Meus amigos, a seleção italiana passa pelas suas piores crises dos últimos anos. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, a seleção italiana ficou de fora da Copa do Mundo para a Suécia na repescagem. Não foi para a Copa do Mundo de 2018. Em 2022, mais uma vez, fora da Copa do Mundo. E perdeu para Macedônia do Norte, ficou de fora para Macedônia do Norte, perdeu aí na repescagem. E em 2026 ficou fora da última Copa do Mundo, meus amigos, para a Bósnia. Isso mesmo, a Bósnia que vocês viram aí na Copa do Mundo pegou o lugar da Itália. Isso mesmo, na verdade a Itália perdeu o lugar para a Bósnia. Mas é o seguinte, meus amigos, depois dessa crise aí que eles estão passando, eles tentaram se reinventar e saiu nos últimos dias a seguinte matéria. Itália anuncia contratações de Maldini e Leonardo para a direção das seleções do país. Lendário ex-zagueiro do Milan será diretor e ex-lateral brasileiro terá o papel de consultor. Aí só para vocês darem uma olhada aí, essa matéria foi no dia 11/7/2026, tá certo? E tá tudo bem, foram lá, foram tentar fazer o negócio acontecer. E para mim foi um acerto muito bom, porque eu acredito que quando você tá numa crise, a seleção tá numa crise muito profunda, eu acredito que dá sim. Você precisa, tá certo, ir atrás daquelas pessoas que você diz, pode ser que não sejam tão boas naquilo que faz, mas vão fazer de coração, vão colocar o sangue dentro daquele projeto, que é a hora que o negócio começa a acontecer. E foi o que eles fizeram. Só que, meus amigos, as coisas não saíram do jeito que eles queriam já nos primeiros dias. Exatamente. O que foi que aconteceu? Eles foram atrás de treinador. Até então, o treinador era Gattuso. Gattuso saiu do treinador da seleção italiana, não deu o resultado que eles queriam, como a gente viu aí em 2026, não foram para outra Copa do Mundo e tá tudo certo. Vão lá, vamos reinventar, fazer o negócio acontecer e vamos atrás de treinadores. E a outra matéria já diz o seguinte, meus amigos. Maldini diz que fez contato com Ancelotti para comandar a seleção da Itália. Diretor de seleções afirma que iniciou busca para substituir Gennaro Gattuso. Aí, entre aspas, ele falou, pelos melhores. Aí a gente já vê que foi no dia 23. Foram rápidos lá, foram já atrás dos melhores, tá? E essa questão aí de Ancelotti deu o que falar aqui no Brasil. Eu trouxe também os detalhes para vocês. Quem não viu isso aí, volta um vídeo aí que tem eu explicando como é que foi essa situação de Ancelotti, que foi logo em seguida, tá certo? Só para vocês entenderem um tempo aí, essa procura por Ancelotti foi logo em seguida quando a seleção brasileira perdeu para a Noruega. Perdeu para a Noruega, Ancelotti saiu, eles já procuraram. E logo quando procuraram Ancelotti disse que não queria. Ancelotti disse, eu não quero, vou continuar na seleção brasileira, que Ancelotti não é besta, né? Tava ganhando 5 milhões de reais. Renovou até 2030 com a seleção brasileira para ganhar 7 milhões por mês. Aí só se eles mandassem 10 lá, que eu acho que a Itália não iria colocar isso na mesa. Tá bom? Mas eles procuraram os melhores. Ele foi atrás. O primeiro que a seleção italiana foi atrás foi aí Ancelotti. E logo em seguida, que foi aí onde saiu a mídia toda, eles, depois que receberam não de Ancelotti, foram atrás de Pepe Guardiola. E Pepe Guardiola foi lá e disse, não quero, gostou, achou massa a proposta, mas disse, saí agora do Manchester City, não quero pegar essa bomba relógio aí não. E daí tudo bem, Pepe Guardiola disse que não queria
e tá tudo ok. Só que, meus amigos, eles foram no plano C. O A, que é Ancelotti, deu errado. O B, que era Pep Guardiola, também deu errado. E foram lá em André Pirlo. Até então, falaram com o Pirlo, tudo certo. O Pirlo gostou muito. Acertou, disse, não, bora, eu quero ir, tá tudo certo. E tá tudo ok. Eles foram lá, anunciaram Maldini, diretor, e Leonardo também, que fez parte aí desse comitê gestor lá da Itália, disse que não, estamos tudo ok com o Pirlo. Ele já se apresenta, a gente já começa o trabalho, a imprensa de lá já pressionando por um treinador, ele disse, calma que a gente vai dizer quem é, e foi lá e tudo certo, e contrataram Andrea Pirlo. Tudo ok? Negativo, meus amigos. A gente tá falando da seleção italiana. O que foi que aconteceu? Andrea Pirlo desistiu, Jackson? Nada disso. A Federação Italiana, que tem muitas pessoas externas que ficam se envolvendo na seleção italiana, eu não sei porque eu acho que tem uma seleção que é assim também, pessoas externas que se envolvem. Eu não lembro qual é a seleção agora. Mas é o seguinte, meus amigos, a seleção italiana, do seu presidente lá, o topo maior, falou o seguinte: Maldini, não queremos Andrea Pirlo ser o treinador de futebol. E eles ficaram assustados, por que aconteceu e tudo mais. Não, é porque a gente pegou a informação, segundo o presidente, ele passou que pegou a informação que Pirlo é embaixador de uma casa de apostas lá da Rússia. Beleza, ele deixa de ser o embaixador. Não, ele não pode porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia e isso vai manchar a marca da seleção italiana. Meus amigos, bora lá aí, pelo amor de Jesus Cristo. Vocês acham que ficar fora de 3 Copas do Mundo, isso não manchou não? 2018 para a Suécia, depois 2022 para uma seleção que eu não sei nem quem é, de onde que buraco veio, e em 2026 agora para a Bósnia. Vocês acham que isso aí não manchou a imagem da seleção italiana? Mas enfim, meus amigos, eles decidiram isso, que não iria contratar Pirlo por conta disso, e disseram para Maldini e Leonardo procurarem outros treinadores que forem melhor, insistir mais um pouco com Ancelotti e tudo mais. E o que foi que aconteceu, meus amigos? É o seguinte, a matéria diz aí: Maldini e Leonardo deixam cargos na seleção italiana após 16 dias, meus amigos. 16 dias. E eles disseram aí que foi por conta do trabalho e veto a Pirlo. Exatamente, porque vetaram Pirlo, eles disseram que não ia querer. Aí embaixo diz: ex-meia, falando de Andrea Pirlo, vencedor da Copa do Mundo em 2006, era o favorito para assumir a equipe e a escolha da dupla. E a escolha da dupla, no caso da escolha, era uma escolha de Maldini e de Leonardo, mas o presidente cancelou o acordo por patrocínio polêmico. Enfim, é como vocês estão vendo aí, no dia 27 de julho de 2026, os caras acabaram de deixar a seleção italiana. Sabe o que aconteceu? Eles não fizeram nada. Piorou, na minha opinião. Eu tô falando eles, não é Maldini não, tá? E Leonardo não. Eles, o cara lá da federação, pô. Agora eles vão ter que procurar um diretor de futebol, um auxiliar, um treinador. Vai ficar a mesma coisa. Provavelmente a seleção italiana não vai para as próximas Copas. Porque, meus amigos, o buraco é mais embaixo lá. A Liga Italiana, para quem é um pouco mais antigo aí, tem os cabelinhos brancos feito eu, vão saber que a Liga ali em torno de 2006, 2005, era uma das principais ligas, pô. Adriano Imperador jogando, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, só os caras, Alexandre Pato, no auge de Alexandre Pato, Kaká ganhando o melhor do mundo, vestindo a camisa do Milan. Era o torneio dos melhores. Eu não vou dizer que era o top 1, mas estava no top 3. Mas hoje em dia ninguém nem ouve falar de nada do Milan. Assim, os jogadores que vão para lá não são jogadores de primeira prateleira. Primeira prateleira aí vai para La Liga, vai para Premier League, entre outras. Já até o mundo árabe, hoje em dia, pra gente ter que ser bem honesto, tá melhor do que a turma assiste mais o mundo árabe do que o campeonato italiano. Está em decadência e com isso eles não conseguem formar novos jogadores. Porque os jogadores têm que estar jogando no auge. Se você imagina aí a gente sem conseguir formar novos jogadores. A gente já está complicada a situação da gente, saindo para a Noruega nas oitavas de finais. E imagina a seleção italiana lá que não consegue formar ninguém. Você não vê hoje no cenário mundial 5 jogadores italianos. Não, esse cara é italiano, joga muito. E não tem. Infelizmente não tem.
Na primeira prateleira não tem. Infelizmente, meus amigos, o que eu acredito é que na próxima Copa do Mundo 2030, depois 2034 e nas próximas, se eles não se ajeitarem aí, não vão conseguir. E eu que eu digo mais, tá? A reformulação na Itália, meus amigos, tem que começar no presidente. Tem que ter uma eleição e botar uma pessoa séria na presidência. Porque colocaram os diretores, para mim, os diretores executivos aí de futebol, bem, mas quem tá lá em cima no topo, a mentalidade é muito pequena. E eu parece muito com a seleção que eu conheço. Só não tô lembrando qual país que é, beleza? Mas enfim, meus amigos, a Itália acabou. 4 vezes campeã do mundo aí, tetracampeã, junto com a Alemanha. O topo aí, como a gente sabe, é o Brasil que é penta, mas é bom pra gente que a gente não vai nem se assustar e ninguém querer tomar o penta da gente, porque o Hexa tá bem difícil. Só tem a Alemanha mesmo, também não tá muito essas coisas todas, precisa fazer uma reformulação como estão fazendo lá com o Klopp, mas, enfim, a Itália pra mim acabou. A Itália, a gente vai ver o futebol italiano cada vez menor, a federação com essa mentalidade aí que está hoje em dia bem complicada, vai estar ainda, o futebol italiano ainda vai continuar onde está. E enfim, meus amigos, acabou a seleção italiana. E para mim, a seleção italiana vai passar muito mais Copas sem ir para a Copa do Mundo, sem participar da competição, beleza? Mas, meus amigos, deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Vocês acham que vai ter uma reformulação na Itália de verdade ou não? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.